Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sábado, da 24ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto se semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu na terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, nós percebemos uma grande multidão que se reúne em torno de Jesus. E Jesus, mais uma vez, usa uma parábola. A parábola daquele homem que saiu a semear. Percebam que ao final da parábola, os discípulos pedem que o Senhor explique o significado dela, porque eles não entenderam. Imagina a multidão. Mas Jesus, em sua explicação, deixa claro que a palavra de Deus, ela deve ser semeada no meio de nós. Agora, existe várias formas em que esta palavra será semeada. Uma em que a semente cai no beira do caminho, é pisoteada, os pássaros comem, não chega nem a florescer. Outra, a semente cai ali num terreno pedregoso, vai brotar, mas logo vai secar e morrer com o calor. Outra cai entre espinhos, e quando ela vai crescendo, os espinhos sufocam e também ela morre. E a outra, a semente é semeada
em terra boa. E aí vai render muitos frutos. Olha que interessante. Às vezes, meu irmão, nós já escutamos tanto a palavra de Deus, mas nós não deixamos que ela produza frutos em nossos corações. É por isso que Jesus disse: quem tem ouvido, ouças. Precisamos mergulhar no grande mistério do reino de Deus. É mistério porque, às vezes, pela nossa razão, a gente não consegue compreender como nós temos um Deus tão grande, tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão cheio de amor, de bondade, de misericórdia para nós. Um Deus que está ali a nos esperar, de braços abertos, querendo nos libertar de toda a maldade, de todo o pecado, de toda a escravidão. Mas Jesus diz: olha, quem tem ouvidos, que ouça. Ouça e mude de vida. Porque precisamos ter um coração aberto a esta palavra, que absorva esta palavra e consiga produzir frutos. Precisamos viver o amor, a paz, a justiça, a misericórdia. Precisamos robustecer, fortalecer a nossa fé. Porque senão as tentações, o demônio, as maldades, as perseguições virão a nos sufocar, nos destruir. A gente até se alegra em determinado momento, mas depois cai por terra. Não. Vamos colocar a nossa fé, plantar a nossa fé na rocha. Vamos plantar a semente da nossa fé em terra boa. E que também nós consigamos ser verdadeiros semeadores da justiça, da coerência, da verdade. Que não sejam falar da boca para fora, mas que sejamos testemunhos fiéis do Evangelho do Senhor. Que hoje, meu amado irmão, hoje nós nos deixemos tocar por esta palavra e possamos produzir frutos, frutos de salvação. Que Deus nos abençoe.